Graça e paz a todos, bom dia. A santa paz do Senhor. Bênção demais. Deus ele tem trabalhado conosco, né, meus irmãos? Deus tem falado com você? Você tem ouvido a voz de Deus? Muitas vezes nós não ouvimos. Ele fala o tempo todo conosco. Mas o problema somos sempre nós mesmos. Né? E muitas vezes deixamos de ouvi-lo no decorrer da nossa jornada de vida, no nosso caminhar. E Deus diz, vira para a esquerda e você não escuta. Deus diz, vira para a direita e você não escuta. Deus diz, pare, e muitas vezes nós não escutamos o pare. Deus diz, espere, e muitas vezes nós não escutamos o espere. E nós queremos, então, atropelar todo o processo que ele tem determinado sobre nossas vidas. É uma determinância, sim. É algo que ele pré-estabeleceu antes da fundação do mundo para os teus filhos. O que, pastor? Caminhar ouvindo o Pai. E quando o nosso Senhor Jesus ele falou assim, olha, eu não vou deixar vocês órfãos, não vou deixar vocês sozinhos. Vai vir alguém, vai vir um consolador para a sua vida. Ele vai guiar vocês a toda a verdade. Ele vai guiar você a toda a justiça. Passo a passo no Senhor. Porque o Senhor ele nos atraiu, meus irmãos, uma coisa é muito fato. Ele fala conosco. A Bíblia revela que ele é um Deus. Ele não é um Deus que se oculta, ele é um Deus que se expõe. Ele é um Deus que se revela. Olha para o irmão do Senhor e fala assim, olha, o nosso Pai, ele se revela a nós. Nós temos primeiro uma revelação de Deus, porque o Senhor nos atraiu e cada um tem uma história diferente aqui, nessa atração de Deus. Se eu perguntar qual palavra específica que Deus te atraiu para estar perto dele, para que ele venha ter primazia na sua vida. Como que Deus te chamou? Você lembra? Aquele dia que Deus tocou no seu coração, ele falou assim, olha, você é meu. E você então recebeu aquele carimbo de Deus, dizendo assim, olha, eu sou do Pai. Você se lembra da sua conversão? Você se lembra quando o Senhor falou o teu coração a primeira vez? Deus, ele chama, Deus nos coloca então numa jornada em nossas vidas, nós temos uma jornada estabelecida por ele em nossas vidas. E nós temos um propósito, que é o fim que ele deseja nos dar. Esse é o propósito. Nós fomos chamados, temos uma jornada, e essa jornada se conclui no propósito que ele tem estabelecido sobre nós. Propósitos humanos, propósito que precisamos nos atentar aonde ele quer nos levar, e tem o propósito eterno, que é o final de tudo, onde nós estaríamos na Jerusalém de ouro, conforme Apocalipse 21 diz, que é Yerushalayim Shel Zahav, a Jerusalém de ouro. Vamos habitar com o Senhor. Esse é o propósito e é o lema de todos nós. E você, ao ler as Escrituras, você vai perceber que ele fala com todos da mesma forma, porque ele se revela da mesma forma. Só que em condições diferentes, com palavras diferentes. E se eu fosse dar um tema para essa mensagem de hoje, seria a jornada nossa de cada dia. É o nosso caminhar. Fé e obediência. Repita comigo, a jornada nossa de cada dia. Fé e obediência. Aí é que está, né, a grande questão, né? Fé e obediência. É interessante, meus irmãos, eu estava à noite
preparando essa mensagem, eu tenho um caderninho de anotação, eu anoto tudo. Eu não gosto de deixar passar nada que o Senhor vem falando no meu coração, nenhuma vírgula. Eu sou muito literalista com as coisas e eu gosto de anotar, olha, assim, 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 ponto, ou então vírgula, porque faz muito sentido aquilo que o Senhor fala a mim. E é importante que você também anote o que o Senhor tem falado para você. Alguém tem um caderninho de anotação, de oração, alguma coisa? Ó, tem irmãos aqui que tem. Porque é importante, porque às vezes Deus fala conosco, 2 minutos a gente se perde. Aí no seu devocional, você vai lá, olha e fala assim, poxa, o Senhor falou isso aqui comigo. Eu preciso exercitar isso na minha vida, eu preciso exercer isso na minha vida. E eu tenho anotado tudo que o Senhor fala comigo a esse respeito. E abra sua Bíblia lá em Gênesis capítulo 11, capítulo 12, aliás. Vai dizer sobre um homem que recebeu uma promessa de Deus, igual a todos nós recebemos uma promessa de Deus. E vai dizer assim no versículo 1 do capítulo 12. Ora, disse o Senhor a quem? A Abrão. Sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. É só até aqui. É só até aqui. Que vai nos revelar coisas profundas que o Senhor quer falar conosco aqui. Essa palavra sai da sua terra quando Deus ele emite um chamado para Abrão, que ainda é Abrão, depois que ele vai ser mudado para Abrão, lá no capítulo 17. Mas antes dessa mudança do nome dele significativo, por causa da jornada de obediência que ele tem no Senhor, Deus muda o nome dele. Ele então foi chamado por Deus. E o capítulo 12 vai falar assim, ora, disse quem, Abrão? Disse o Senhor. Ele vai falar, sai da tua terra. Imagina Deus se revelando a um homem, primeira vez, e a palavra que ele ouve é o seguinte, sai da tua terra. Primeira coisa que ele ouve. Só que aquilo ali, irmãos, dentro do contexto, ele fez sentido totalmente para Abrão. É interessante que essa palavra no hebraico, sai da tua terra, é lelechá. Repete comigo, senhor, lelechá. Você falou em hebraico. Que significa vai por ti. Abraão, vai por ti. Vai por você mesmo. Abraão, a palavra eu já te dei, agora você precisa caminhar. A promessa foi feita para você, agora você precisa dar os passos necessários para que você alcance aquilo que eu tenho proposto para a sua vida. É muito forte quando você estuda o texto no seu contexto original, porque essas questões são muito importantes, nós não perdermos nada. Lechá, vai por ti. Faça uma caminhada e uma jornada interior. Você sabe o que quer dizer isso? Tenha discernimento do seu caminhar. Que nada se perca no seu caminhar, na sua jornada de fé. Tenha um discernimento no seu caminhar, step by step. Morou nos Estados Unidos, morou nos Estados Unidos. Passo a passo. Jornada após jornada. Não se perca. Abrão, vai por ti. Ele poderia ter falado simplesmente assim, ó, ler. Ler. O que é ler? Ler significa literalmente go, vai, prossiga, vai. Ler. Ele poderia ter falado simplesmente isso, mas ia ficar perdido na vida de Abrão. E você vai entender depois por quê. Mas Deus vai falar assim, olha, lechá, vai por ti. Discirna a sua caminhada. Estabeleça a sua caminhada com propósito. Viva a sua jornada com propósito. Não se perca. É tudo isso o significado, viu? Uma coisinha desse tamanhozinho. Não se perca na sua caminhada. Ponto. Na sua jornada de fé, meu irmão, minha irmã, eu quero dizer para você, você tem se perdido na sua caminhada?
Deus, ele te chamou. Deus tem estabelecido algo para a sua vida. Você tem discernido os passos da sua jornada de fé? O que Deus tem falado ao seu coração? Às vezes ele fala, filho, vire para a direita. Você precisa virar para a direita. Vire para a esquerda. Você precisa virar para a esquerda, porque ele diz assim, eu sou o caminho. Eu sou a verdade. E eu sou a vida. Se você não prossegue no caminho, você nunca estará na verdade. E você nunca alcançará a vida. Uma coisa depende de outra. Mas para isso você precisa o quê? Leclerrar. Discirna os seus passos em Deus. Discirna a sua jornada de fé em Deus. Amém? Leclerrar, como eu disse para vocês, que eu anoto tudo, marca então o início da jornada de Abrão. A expressão leclerrar, ela vai além de um simples vá e sugere uma viagem interior, um convite de Deus para Abraão, vá por si mesmo. Eu dei a palavra para você, só que você ainda está parado. Eu disse vá com propósito, mas você não foi. Você está teimoso, relutante. Faça isso, meu filho, você está relutante. Faça aquilo, meu filho, você ainda está relutante. E você não faz. E você está sofrendo ainda por isso. E o sofrimento só atenua na vida daqueles que o Senhor tem estabelecido a tua palavra. Essa ordem, ela é uma mudança de lugar. É uma transformação espiritual. É um chamado que o levará a um propósito divino. A exposição desse texto é o seguinte, o chamado de Deus para Abraão. Ele convida a primeira coisa de Abraão, a deixar Abraão a sua parentela. Parentela é diferente de família, né? É isso? Você se casou, você tem a sua família, agora aqueles viram parentela. Interessante isso aqui. Você tem deixado o que para trás, meu irmão? Isso nos fala para buscar um propósito desconhecido. Assim como Abrão, nós somos chamados a deixar para trás o que nos prende para encontrar nossa verdadeira identidade e missão em Deus. Vou repetir. Assim como Abraão foi chamado para ele deixa a tua terra, saia do meio da tua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. Vai com propósito, vai com discernimento. Assim como Abrão, nós fomos chamados a deixar para trás o que nos prende para encontrar a nossa verdadeira identidade e missão em Deus. O que Deus tem dito para você deixar e para você ir? Meu filho, deixe isso e prossiga adiante. Não perca tempo com isso e prossiga adiante. Max Lucado, um grande autor americano, ele vai dizer o seguinte, não perca tempo com enroscos, meu irmão. Já disse isso aqui numa pregação uma vez. Não perca tempo com enroscos. Ele vai falar o quê? Ele vai falar assim, olha, imagine você um pescador. Quem é pescador sabe. Ele vai 4 horas da manhã, 3 horas da manhã, na beira do rio ali. Aí ele vai, todo aquele processo tal, e ele vai jogar a linha, e ele está ali puxando, de repente, um enrosco, um galho, um tronco ali embaixo enroscou. E ele, com toda a paciência, ele corta a linha, faz de novo todo o processo e joga na mesma direção. E ele vai trazendo, enrosca novamente. E Max Lucado vai falar assim, olha, não perca tempo com enroscos do passado. Se tem muito enrosco, corte a linha e volte a pescar do outro lado. A jornada é a mesma, da pescaria. Mas às vezes nós precisamos romper com questões do nosso passado
para que venhamos romper naquilo que Deus tem proposto sobre nossas vidas. Abraão, é a partir de agora, eu quero a sua vida. Vou, a partir de agora, eu quero a sua vida. Faz sentido para você, meu irmão? Precisamos cortar enroscos que muitas vezes nos faz perder tempo, sendo que nós simplesmente precisamos virar a direção. Nós precisamos pescar do outro lado, para que isso venha ter propósito sobre nossas vidas, para que nós não venhamos perder tempo com coisas vãs. E dizendo aqui, somos chamados a deixar para trás, então, quem é você em meio à sua jornada de fé? Você conseguiu discernir quem é você no meio da sua jornada de fé? Qual o papel que você tem tido? Quais são as escolhas que você tem feito na sua vida? Abraão saiu, ele foi. E aí nós vemos então o enigma da escolha também, né? E a Bíblia vai nos falar o seguinte: ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra. Deus escolheu Abraão, sim ou não? Em meio a tantos, Deus escolheu um homem. Foi porque ele era bonito, maravilhoso? É porque ele era assim, assim, assado, com mais qualidade do que outros? Não, porque aqui não fala de qualidade nenhuma de Abraão. Não fala de qualidade nenhuma. Às vezes você está esperando algo para poder chamar a atenção de um pai. Você não precisa ter qualidades, meu filho. Você tem Cristo na sua vida. Você tem um selo da promessa de Deus sobre a tua vida. Você está entendendo? Você tem um selo da promessa de Deus para a sua vida. A Bíblia não menciona as qualidades de Abraão ante a esse chamado. Abraão, com a sua fé e obediência, torna-se um exemplo de quem atende ao chamado divino mesmo sem entender completamente o plano de Deus. Nós precisamos entender o plano de Deus, meu irmão. Às vezes você está esperando entender o propósito de Deus, o plano de Deus. Você não precisa entender. Você só precisa obedecer. Você quer ser bem-sucedido na sua vida? Obedeça. Eu preciso entender, eu com a minha mentalidade que eu gosto de concatenar as coisas, eu não gosto de fio solto, eu não gosto. Então o negócio tem que fazer sentido assim, assim, X, Y, Z, tá o resultado embaixo. Pá! Deus não trabalha assim conosco, ele só fala assim, meu filho, lech lechá, vá. Abraão não falou assim, mas para onde eu vou, pai? O que eu vou fazer? Como que vai ser? Eu tenho que levar alguma coisa? Não, só vá. Você precisa confiar em mim, porque a terra eu vou mostrar. Eu vou mostrar assim, meu filho, pega o mapa. Você vai sair daqui, vai passar ali, você vai chegar aqui. Foi assim que Deus fez com Abraão? Ele falou assim, só vá. Lech lechá. Significa, sabe o quê? Saia. Comece a caminhar. Comece a caminhar que eu vou te direcionar. Irmão, você sabe das implicações disso? Comece a caminhar que eu vou te direcionar. A implicação disso é tão forte que ele implica em confiança. Cada passo seu ser dirigido pelo Senhor. Confiança. Fé. Pistes, né? Fé. Fé significa inteireza de confiança. É você não saber para onde você vai, mas o Senhor falou assim, vai, eu vou fazer. Você precisa primeiro ter convicção. Você tem convicção do que Deus tem falado ao seu coração, meu irmão, minha irmã? Olhem todos para mim, por favor. Você tem tido convicção do que Deus tem falado ao seu coração? Você tem colocado em prática o que Deus tem falado ao seu coração? Outra questão também, onde eu estava falando no começo da pregação, o seguinte. Abraão sabia do que se tratava. Olhem todos para mim. Abraão sabia do que se tratava. Quando Deus chama Abraão, Abraão, meu filho é por minha conta. Lech lechá, vai por ti. Vai para uma terra que eu te mostrarei. Aí ele vai falar assim, olha, sai da tua terra, da tua parentela, de ti eu farei uma grande nação.
Eu te abençoarei, eu engrandecerei o teu nome. Aí o versículo 4 vai falar assim, olha, partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor. Abrão sabia do que se tratava. Você sabe por quê, meu irmão? Repita todos comigo, a senhora. Texto sem contexto é pretexto para heresia. Se eu pego um texto, ele tem um contexto. Então nós precisamos abraçar os contextos, a língua original, etc. e tal. Volte um versículo. Olhe no capítulo 11, no versículo 31, e você vai ver que Abraão sabia do que se tratava. Olha só, olha na sua Bíblia, o versículo 31 do capítulo 11. Tomou Terá a Abrão, seu filho, e sua filha, e seu filho Arã, filho do seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão. E saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Foram até Arã, onde ficaram. Abrão sabia do que se tratava. Presta atenção no que eu escrevi aqui. Antes de Abrão, presta atenção, vai fazer sentido. Terá, quem que era Terá? Pai de Abrão. Antes de Abraão, Terá, seu pai, também iniciou uma jornada para Canaã. Ele parou em Arã. Terá representa aqueles que ouvem o chamado de Deus, mas não perseveram. Antes de Abraão receber o chamado de Deus sobre a vida dele, lendo errar. O Senhor já tinha falado com o pai de Abrão. O pai de Abrão já tinha em mente ir para Canaã. Ele foi na sua jornada de fé. Né? Foi na sua jornada de fé. Mas por algum motivo ele parou. Ele parou em qual cidade? Chamada Arã. Presta atenção nisso aqui. Ele parou numa cidade chamada Arã. E na cidade de Arã, ele se perdeu. Na cidade de Arã, ele se perdeu como? Porque ele tinha um objetivo em mente. Qual que era o objetivo? Canaã. Por que ele parou em Arã? Era trajeto. Mas a Bíblia diz que ele parou, estabeleceu a sua família ali e depois ele morreu. Ele perdeu o propósito da sua vida. Ele tinha sido guiado para Canaã, só que ele perdeu o propósito da sua vida. Quantas vezes, meu irmão, uma paradinha nos faz perder o propósito? Um segundo, um milésimo de segundo nos faz perder o propósito de Deus sobre nossas vidas. Com coisas que nós queremos para nós, mas Deus não quer para nós. Aquilo que você tanto deseja. Mas eu quero, mas Deus não tem isso para você. Aos olhos humanos, Arã era um lugar maravilhoso. Era uma rota de comércio. Era uma das principais rotas de comércio da Mesopotâmia. Arã. Ali é que funcionava o dinheiro ali circulava muito. Às vezes ele pode ter olhado como pai de família, como alguma questão nesse sentido, e falado assim, poxa, aqui eu vou estabelecer minha família, e aqui vai uma capital dessa aqui, que maravilha, né? Eu vou ficar aqui e vou restabelecer minha família. Só que era isso que Deus tinha para ele? Sim ou não? Não. E sabe como é que você enxerga isso? Depois que ele morre, Deus levanta o seu filho para dar continuidade no processo. Se você não entende aquilo que Deus tem para a sua vida, Deus levanta outro. Mas Deus vai cumprir o seu propósito. Deus vai cumprir a sua palavra. Eu quero que você vá para uma terra que eu vou te mostrar. Não é para você ficar aqui, como seu pai parou. Seu pai parou, seu pai não ouviu. Eu quero que você vá, você dê continuidade no que eu tenho para a sua vida.
É uma terra de conquista. É uma terra que eu tenho para vocês. Abraão obedeceu ao Senhor. Mesmo em meio ao processo que foi doloroso para a vida de Abraão. Abraão teve que aprender no caminho. É onde nós aprendemos, meus irmãos. É no caminho. Letívia. Caminho. No caminho é que nós aprendemos a ser filhos. Nós temos uma filiação eterna com o Pai eterno. A vida é muito breve. Precisamos entender o que Deus tem falado conosco. Amém? Amém. Olha só, que interessante. Terá significa, sabe o quê, irmãos? Olha só a filologia do nome Terá. Presta atenção. Terá significa, que é o pai de Abrão, né? Terá. Significa estacionar. Terá significa parar. Terá significa demora. Terá significa, representa alguém acomodado. Deus tem falado com você, ó. E você parou. Você estacionou. Você se acomodou. E Deus tem falado, lech lechá, vá. Eu dei a palavra, agora você precisa caminhar. E nós só caminhamos por fé, não caminhamos por vista. Vá. Deus falou com você já. Vá. Terá, ele parte para Canaã, mas ele interrompe a jornada e se estabelece em Harã, onde eventualmente ele morre. Morreu. Morreu sem entender o propósito da sua vida. Nós não sabemos que dia Deus vai te chamar e vai me chamar. Mas a melhor coisa que tem é um homem que entendeu o propósito para a sua vida. Certa feita, estou falando igual velho agora, hein? Certa feita. Mas tudo bem. Certa feita, um garoto chamado Benjamin, testemunho muito forte. Ele era da igreja do meu irmão na época, éramos adolescentes ainda. Ele estava com câncer. E um câncer metastático, né? Metástase, em estágio final. E os irmãos fazendo campanha em círculo de oração. E às vezes até ficava constrangido com isso, né? Porque sempre era a mesma coisa, tal. E ele um dia falou assim, irmãos, muito obrigado. Obrigado por vocês estarem orando por mim. Mas eu entendo que não é propósito de Deus. E eu estou bem, eu estou em paz. A minha jornada é essa. Eu estou em paz. Na semana retrasada eu preguei aqui, eu cumprimentei vocês. Shalom, ma shalom ha, né? Significa como está a sua paz interna. Benjamin, ele estava com uma paz, uma inteireza de paz dentro dele. Ele sabia o propósito para o qual ele foi feito. Você tem discernido a sua jornada, meu irmão? Você às vezes pode não estar com câncer, mas você tem discernido a sua jornada? Está doendo? Mas você fala assim, Pai, obrigado. Eu estou em paz. Eu estou em paz. E aí você rompe na sua vida nas questões que você precisa romper. Pai, tá tudo bem, eu fiquei aqui 21 anos, tá tudo bem. Ele falou para os irmãos, gente, eu estou em paz. E ali ele morreu, foi 60 dias depois mais ou menos.
E os irmãos entenderam a questão. Então é isso. Então é isso, é você estar em paz. É você entender o processo de todas as coisas. Me lembrei também de um dentista que uma vez a Rede Globo foi entrevistá-lo. O filho dele foi para o Monte Everest, foi escalar o Everest. E aí lá aconteceram várias coisas, esse menino morreu no Everest. E a Rede Globo, como gosta daquele auê todo, foi entrevistar o pai. Como que o senhor está se sentindo, né, com essa perda e tal? Para o espanto de todos, aquele pai disse assim, olha, Deus deixou ele 28 anos comigo. E ele tomou ele de volta. Ele era meu filho aqui na terra. Mas o Senhor, que é o pai dele, o tomou de volta. E glória a Deus por isso. Ele em lágrimas, obviamente, doendo o coração, mas ele entendeu o processo. Ele entendeu o processo. Você precisa ressignificar a sua história, meu irmão. Você precisa ressignificar o que Deus tem te dado. Um dia um homem de Deus também perdeu o seu filho. Ele, no velório, ele disse assim, olha, é uma semente que eu estou plantando. O pai o colheu, mas o ressignificado para a minha vida é uma semente. Você tem ressignificado aquilo que Deus tem falado para você, meu irmão? Você tem ouvido a voz do Pai? É interessante que Terá significa isso, mas você não pode ser como Terá. E Harã? O que significa Harã, aquela cidade lá? Estou terminando. Harã era um importante ponto de passagem, um centro comercial, como eu havia falado, da Mesopotâmia, que na região de hoje é o sudeste da Turquia ali. Imagine você estar numa jornada rumo ao objetivo e de repente você se perde, você se acomoda com a situação. O que aconteceu com o pai de Abraão? Só que Abraão teve a oportunidade de dar prosseguimento àquilo que o pai não fez. É interessante que o autor da carta aos Hebreus, ele destaca a palavra obediência. Hebreus capítulo 11, versículo 8. Abre a sua Bíblia em Hebreus capítulo 11, versículo 8. Olha só. Retoma a obediência de Abraão ali, apresentando como um exemplo de fé todos nós. Pela fé, Abraão, quando chamado, ele fez o quê? Obedeceu. Sabe o que Deus requer de nós? Obediência. Obediência. Esse texto o aponta como pai da fé, e em Cristo somos igualmente chamados a uma jornada de fé e obediência. Jesus também nos chama a sair das nossas terras de comodismo. Você sabe como que ele nos chama a sairmos da nossa terra de comodismo, da nossa zona de conforto? Lá em Lucas 9, 23, vai falar sobre isso. Ele vai falar assim, olha, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Esse seguir-me é o nosso ler-lerá. Vá por ti. Mas você precisa fazer algo antes. Primeiro, o que você precisa fazer? Negar a si mesmo. O que você precisa fazer? Tomar
a sua cruz, que representa o propósito de Deus para a sua vida. Para que você venha obedecer e seguir ao Senhor. Assim como Abraão, nós fomos chamados também a essa jornada de fé. A termos persistência na fé. A confiar nas promessas de Deus. E aquietar o seu coração no Senhor. Para terminar, essa história de Abraão, ela lembra o verdadeiro sentido na nossa jornada de fé e obediência para com Deus. Que sejamos, então, fortalecidos pelo Senhor nessa jornada nossa. Para que você não desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Tire os enroscos. Não deixe os enroscos atrapalharem a sua vida. Vá, meu filho, vá. Vá pela fé. E você vai chegar. Amém? Feche os teus olhos. Te louvamos, Senhor, pela tua palavra, que ela é viva e eficaz em nossas vidas, Pai. Obrigado pela tua palavra, Pai, tomar dimensões, onde diz, Pai, que a tua palavra, ela penetra juntas e medulas, e ela é capaz de discernir tudo em nossas vidas. A palavra do Senhor é como essa espada que penetra fundo, Pai, e mexe conosco aonde precisamos, Pai, que seja mexido. Perdoe os nossos pecados, meu Deus, por não ouvirmos a tua voz e a negligência que muitas vezes temos negligenciado perante o Senhor. Mas o Senhor nos diz, meu filho, eu quero curar. Eu quero curar a sua vida hoje. Seja limpo. Seja limpo. Pega os utensílios. Seja limpo de toda a sua mazela. Eu sou o pão da vida. Eu que te alimento nessa jornada. Eu sou a água da vida. Eu é que te purifico. Que viemos ser fortalecidos pelo Senhor, Pai. No nome de Jesus, Pai. Amém. Uma ilustração que eu separei aqui, para essa parte final da oração, que é a purificação que Deus quer fazer conosco. A nossa jornada de fé, ela é muito isso aqui, ó. Deus nos fez transparente, limpos. Só que a nossa jornada de fé, nós vamos tendo impurezas nas nossas vidas. Impurezas. Mazelas que vão acontecendo conosco, que nos faz sair do propósito que Deus tem para nós. Só que quando você recebe Cristo na sua vida, meu irmão, Ele diz assim, olha, eu é que te limpo. Ele pega então, ele limpa aqui dentro? Não. A Bíblia diz que ele é a água. A água nos limpa. Isso aqui é Jesus. Aí, como que nós vamos limpar esse copo? Sem derramar essa sujeira. Qual que é o processo que Deus usa conosco? Quanto mais imerso na água você estiver, mais as impurezas vão saindo. Não é isso? Vão saindo, vão transbordando. E as cracas de sujeira vão caindo. Inesgotável. Até que você fique limpo. Só que é preciso você mergulhar nas águas. Nesse processo, é preciso que você esteja imerso na água do Espírito, para que você venha conseguir chegar a Canaã. Amém? Deus te abençoe no nome de Jesus. Pastor Wesley? Sim, minha irmã. Você começou a pregar, aqui, a Cristian, estava no culto ontem lá em casa. Sim, foi tanto que Deus trabalha. Quase a mesma palavra que o Carlão deu para o jovem ontem. Que maravilha.
É o mesmo espírito, né? Mesmo espírito. Precisamos estar atentos, né, irmão Cauã? Precisamos estar atentos. Deus abençoe em nome de Jesus. Uma das coisas que eu estava observando aqui, quando o pastor Vônio colocou a água, eu estava ali observando, é que quando ele começou a água, colocou a água, a sujeira ela não veio de uma vez para fora. Ela foi vindo devagarinho, ao ponto que quando o copo ficou todo cheio, a sujeira toda veio para fora. Se você colocar mais água, praticamente toda a sujeira vem. Então, quanto mais de Jesus na sua vida, mais sujeira, mais coisas que você acha que não existe, mas está encravado nas paredes da alma, ele vai limpando. Então, esse é o processo. E uma das coisas que estava ali sentado e o Senhor ministrando, que o processo de ir para Canaã era de Terá. Só que Terá perdeu um negócio, Gil. Uma coisa que somente um homem na terra recebeu um título. Que foi o filho dele. Talvez esse título era para ele. Mas ele se acomodou, né? Se estagnou. E alguém sabe qual que é esse título que Abraão recebeu? Pai da fé. Mas ele recebeu um mais íntimo que somente alguém recebeu. Amigo de Deus. Imagina, Cleber, ser conhecido na terra e na sua posteridade de filhos, de amigos, de parentes. Quem era o Cleber? Cara, amigo de Deus. Como assim? Deus falou que o Kleber era amigo dele. Imagina, gente, é um trem que foge do entendimento. Por causa da obediência, você recebe um título, você recebe um selo sobre a sua vida. Ser amigo de Deus. E tem um outro texto que fala assim, ocultaria eu o que hei de fazer de Abraão? Imagina, Deus vai fazer uma coisa na terra, ele chega para Cristo e fala, Cristo, eu vou fazer isso lá na Austrália, eu vou fazer isso lá no Japão, no Brasil eu vou fazer isso. Mas quem é a Cristo para Deus chegar e falar que vai fazer? Simplesmente alguém que anda em obediência. Já não somos servos. Mas o chamamos de amigo. E nos dias de hoje, bem colocado, pastor Vônio, e nos dias de hoje, Jesus, ele vira para você e para mim e fala, não vos chamamos de servo, mas vos chamamos de amigo. Querido, há uma dimensão, talvez assim, voz do seu Senhor. Então Jesus não quer ser seu Senhor. Ele é Senhor dos senhores. Ele quer ser o seu amigo. Há uma dimensão para nós adentrarmos, Rafael, como a gente estava conversando ali. Há uma dimensão que ainda nós estamos entrando passo a passo, como foi colocado aqui, e, querido, que não sou eu que vou levar você para isso. Presta atenção aqui. O meu papel de irmão mais velho, de pastor, ou de alguns irmãos, não é falar para você, Carlos, ora, Carlos. Ô, Carlos, como é que tá, Carlos? Você já leu quantos capítulos hoje? Carlos, como é que tá a sua vida de oração? Carlos, como é que tá? Não é. Para com isso, irmãos. O meu papel aqui, observa bem, é de despertador. Eu te pergunto, você lembra daquele despertadorzinho, agora é no celular, né? Mas você lembra daquele despertadorzinho redondo que você dava corda nele? Alguns é desse tempo, né? Você dava corda nele e tal, né? E irmãos, presta atenção, o despertador não te tira da cama. Você já reparou que o despertador não te tira da cama? Ele simplesmente faz o que eu sei, Cauã? Ele te acorda. Quem é que tem que levantar da cama, Lilian? Hã? É você. Não, só mais 5 minutos. Tem uma galera aqui que fala, não, mas só mais 5 minutos.
Quando vê, perde horário, é 15, meia hora depois. Nossa, eu não podia, mas o despertador não te tira da cama. A palavra em si, ela não vai te levar a ter uma obediência. Ela te desperta. Ela te traz uma consciência. Uma palavra dessa de manhã, fé e obediência. Sai, toma atitude, propósito. Ei, você está vivo. Tem uma dimensão de irmãos precisando, sabe, viver o que você está vivendo, as experiências. Então essa palavra, ela vem para ti, o quê? Despertar. Mas o sair é você. Amém? E eu vou dizer uma coisa, se essa palavra está mandando você hoje, saia, tenha atitude, é porque ele já sabe o seu dia de amanhã, ele já conhece todo o seu futuro. Então precisa de quê? Atitude. Amém? Queridos, eu quero compartilhar com vocês, eu gostaria que nós tivéssemos um momento de oração. Nós já estamos na necessidade de ter um